vai falar, né, continuar falando um pouquinho mais sobre a camada de rede, e a gente vai falar sobre o plano de controle da camada de rede, né, os objetivos dele, né. A ideia é entender os princípios, principalmente por trás desse, que é chamado plano de controle da rede, né, que vão estar nesse plano de controle, vão estar os algoritmos de roteamento tradicional, os controladores SDN, né, e a parte de gerenciamento de rede, né. Então, onde vai estar a instanciação, implementação na internet. Dentro dessa implementação na internet, né, nós temos os protocolos OSPF, o BGP, né, que foi falado no vídeo que eu mostrei para vocês, que também tem na plataforma, controladores OpenFlow, ODL, ONUS, e o próprio protocolo ICMP, que a gente já falou sobre ele está nesse plano de controle, tá? A gente já apresentou ele antes, mas ele pertence ao plano de controle da camada de rede. E os protocolos o protocolo de gerenciamento SNMP, né, o YANG e o NetConf, são protocolos de controle dos dados, né, ali da rede. Um detalhe importante com o SNMP, ele é um protocolo bastante antigo de gerenciamento, e até nessas atualizações novas do livro do Kurose, até já está saindo meio que de órbita essa parte do gerenciamento, principalmente do protocolo SNMP, tá? As funções da camada de rede, né, ela tem aquelas duas principais funções, que a gente chama de forward, né, o encaminhamento, né, que é mover os pacotes da entrada do roteador para a saída apropriada do roteador, e o roteamento em si, que é a forma de determinar a melhor rota para você entregar os pacotes de uma origem até um destino. Um detalhe importante que vocês precisam sempre lembrar, que toda vez que a gente está falando do forward, né, toda vez que a gente está falando do forward, vocês têm esse detalhe aqui, ó. Falo do forward, eu estou falando do plano de dados. Quer dizer, toda vez que eu venho uma tabela de encaminhamento, tabela de repasse, eu estou falando do plano de dados. Toda vez que eu falo do conceito de roteamento, que a gente vai falar hoje, de determinar a rota, isso eu estou falando do plano de controle. Então, a camada de rede, ela tem essas duas funções, né, que vão estar dentro de cada plano. Um está dentro do plano de dados e outro está dentro do plano de controle. Essas duas abordagens para estruturar o plano de controle, porque a gente já falou sobre o plano de dados, hoje a gente vai falar sobre o plano de controle, que é a parte de roteamento. Então, aqui nós temos as duas abordagens que ele vai estar trabalhando, que é o controle por roteador, né, que é o tradicional, e o controle lógico centralizado, que é mais definido pelo software da rede, né? Então, a gente tem essa característica, onde a gente sempre vai tomar conta, se preocupar, né, em si, com essa característica da rede, né? Então, são duas funções que a gente tem que olhar e se preocupar, principalmente para falar sobre essas duas abordagens que o plano de controle faz. Então, eu tenho ele por roteador tradicional e o controle lógico centralizado, que é feito via software. A gente também já falou um pouquinho sobre isso. Então, um plano de controle por rota, né, eu tenho os componentes individuais do algoritmo de roteamento em cada roteador. Então, eu tenho aqui os meus valores de entrada, né, onde eu tenho aqui os valores de entrada, né, do meu, de dados, né, do pacote que vai estar sendo encaminhada, e ele vai interagir no plano de controle. Por que o plano de controle? Porque ele vai repassar para o outro roteador. Enquanto que o repasse lá da tabela de encaminhamento, só preciso saber como eu saio daquela rede, o roteador, ele precisa conhecer todas as rotas para controlar aquela rede em si, né? Então, nós temos essa característica, né, desse plano, né, de controle, onde vocês vão ver que você tem cada roteador ali da tua rede,
Cada roteador ali da tua rede, ele vai estar ali, né, no caso, trabalhando, né, claro, são componentes individuais de cada roteador, mas ele tem essa característica. Lembra que cada roteador desse tem uma tabela, que a gente chama de tabela de forward, né, tabela de repasse, tabela de encaminhamento. Então, toda vez que chegar um cabeçalho, ele tem uma saída, que ele chegar um cabeçalho, ele tem uma saída. Então, percebam aqui que, no caso aqui, ele tem as 3 saídas que ele possui ali daquele roteador. Então, cada roteador desse vai ter a sua tabela de encaminhamento, tabela de repasse. Isso daí é já no plano de dados. Mas agora, a gente vai falando sobre o plano de controle, é isso daqui, ó. Ele tem o que a gente chama do algoritmo de roteamento. Então, o routing algorithm, ele faz essa troca de informações. Ela fala assim, ó, eu converso com você, eu converso com você que está aqui perto, e eu converso com você. Então, existe essa interação, percebam, com os roteadores, então eles trocam essa informação de controle daquela tua rede ali que está sendo trabalhado. Então, esse cara aqui ainda é o nosso plano de dados, né? E quando a gente fala dessa parte aqui, é o nosso plano de controle. Então, aqui especificamente. E um detalhe importante, né, que mostrou aqui, a gente tem que o algoritmo de roteamento, ele faz a consulta sempre na tabela de repasse, percebam que ele faz a consulta em si, porém ele tem o algoritmo de roteamento ali trabalhando, tá? A gente falou sobre o SDN, que é o Software Defined Network, né, o Control Plane, o controlador remoto geralmente vai calcular, instalar essas tabelas de encaminhamento nos roteadores, né, então eu tenho essa característica, onde eu tenho um controlador remoto, né, que vai instalar, né, e vai passar essa tabela, né, de roteamento, de encaminhamento dos roteadores, né, mostra informações, atualiza, né, o controlador remoto atualiza nos roteadores essas tabelas de encaminhamento, que são feitas, né, definidas para esse, no caso, para o pessoal dessa questão de software, né, em si. Aí você vai se preocupar, né, de fazer esse detalhe em si. Aí eu tenho aqui o SDN, o plano de controle, o plano de dados, e o protocolo de roteamento, né? O protocolo de roteamento, ele tem um objetivo, né? Aí nós temos a gente tem uma pegadinha, né? Porque o protocolo de roteamento, quando a gente fala determinar bons caminhos, essa é a característica do protocolo de roteamento. Ele vai falar assim, ó, determine os bons caminhos, ou melhor dizendo, rotas, né, do rosto de origem ao rosto de destino, através da rede de roteadores que você tem. Porque o que acontece? Se vocês notarem, nós temos a característica, né, de ter uma rede, né, a sua rede, ela é composta por vários roteadores, né, então é eles que comandam ali, principalmente na camada de rede. Então, toda vez que você tem o protocolo, né, de roteamento, é determinar esse caminho que o pacote vai percorrer entre o remetente e o destinatário. E vocês vão perceber que vocês têm vários roteadores nas jogadas, né, então ali você tem vários roteadores trocando, né, conectados pelo que a gente chama de enlace, né. Um termo interessante, que é só para registrar, alguns livros, né, mas é uma tradução, usam a palavra link, tá, mas que também quer dizer enlace, tá, então, toda vez que vocês virem o termo link, nada mais é que o conceito de enlace também, que também nos leva também à camada de enlace do protocolo, da arquitetura TCP/IP, tá? Então, toda vez que vocês fazem, né, o conceito de, quando a gente fala assim, o que é bom caminho, né? Na prática, o bom caminho é o melhor caminho para eu chegar a um destino. Porém, a gente tem uma característica
preocupações, por exemplo, com o mundo real, por exemplo, alguma coisa aconteceu, algum enlace caiu, aí eu não consigo passar por ele, que seria o meu melhor caminho. Então, é o mundo real acontecendo, né? A gente não vive numa bolha perfeita. Então, a gente tem e outras questões, são questões políticas, isso é até interessante, né? Por exemplo, o roteador X, de uma empresa Y, ele não vai passar um pacote originado de uma rede, de uma propriedade de uma outra organização, de uma outra empresa Z, sei lá. Então, também tem isso, também essas questões políticas também que estão envolvidas toda vez que a gente fala do protocolo de roteamento em si. Então, a gente tem essa característica, né, o caminho. O interessante do caminho, toda vez que a gente fala dele, o path, né, o caminho, né, em português, é essa sequência de pacotes, onde ele vai chegar, ele vem entre o host, né, de origem, aqui nesse caso aqui, né, esse cara aqui, até o meu host de destino, né? Então, qual que é o caminho que ele vai percorrer? Aqui eu pego passo por esse roteador, esse roteador, esse roteador, esse roteador, esse roteador, e cheguei ao meu destino. Então, qual que é esse caminho que ele faz, que ele percorre para chegar ao meu destino? Isso é dado o nome de caminho. Então, essa sequência de pacotes de roteadores que vão do host de origem até o host de destino é o que a gente chama de caminho. Então, essa sequência. O conceito de bom é o de menor custo, né, em si, e o conceito também, um conceito bem interessante também, é o mais rápido também. Porque quando a gente fala de custo, fala assim, aqui ele foi saltando, né, e nesse caso aqui, eu vou falar em questão de saltos, ele escolheu o menor salto para poder passar. Mas a gente também tem o conceito de mais rápido. O que envolveria esse mais rápido? Eu verificar, por exemplo, se tem um congestionamento na minha rede, se eu tenho algum problema na minha rede, né? Então, o conceito de bom, ele envolve o custo, né? A rapidez que eu vou trafegar, uma coisa também que envolve a rapidez, por exemplo, a velocidade de um enlace ser superior a outros, né? Porque às vezes eu posso até escolher o menor caminho, só que aquele menor caminho, a capacidade do enlace é muito menor, a velocidade daquele enlace é muito menor. E o conceito de congestionamento também. Então, quando a gente fala de bom, a gente tem essa característica de diminuir, né, de melhorar aquilo, a performance. Um detalhe importante também é que o roteamento também é considerado um desafio, que a gente chama de top 10 da rede empresarial, né, então o roteamento é uma coisa que vem crescendo, vem sendo trabalhada, muito bem vista, né, na rede, sem ele a gente não conseguia fazer muita coisa, porém é uma característica real aí que acontece. Uma característica também, quando a gente fala dos algoritmos de roteamento, é essa característica de hospedeiro estar diretamente ligado ao roteador, como mostrei na figura anterior. Eu tenho que um roteador, ele tem algumas características que a gente geralmente fala, né, trabalha, né, em si. Por exemplo, aqui eu tenho que o hospedeiro está ligado diretamente a um roteador, que a gente chama de roteador default. Então, toda vez que eu tenho um host, um equipamento, uma máquina de uma rede, ele tem o que a gente chama de roteador default. Então, quer dizer, como eu saio daquela rede? Então, o roteador de origem tem um roteador default, né, de saída daquela rede. O roteador de destino também vai ter um roteador que a gente chama de roteador default para sair daquela rede. Então, o roteador de origem tem o que a gente chama de roteador default e origem também. O conceito de roteador default nada mais é que é o roteador do primeiro salto. Então, aqui, ó, vocês vão notar que a gente trabalhou o conceito, né, que ó, o primeiro roteador que ele vai estar aparecendo aqui é esse roteador. O roteador, no caso, esse aqui é o roteador default dessa rede. O roteador default dessa rede é esse daqui, por exemplo, o roteador default dessa rede é esse daqui. Dessa máquina é esse daqui, então vocês têm, assim, sempre um roteador
como se fosse de saída daquela rede. Então, é uma característica de ter esse conceito de roteador default, que nada mais é que é o roteador do primeiro salto, como eu saio da minha rede, né? Então, é o roteador que está interligado ali. Então, toda vez que um host emite, gera um pacote, ele vai ser transferido principalmente para esse roteador default daquela rede. Então, a ideia dele agora é redirecionar o pacote desse roteador de origem até chegar ao meu destino. Então, a ideia dele é de redirecionar entre entre o roteador de origem e o roteador de destino. Então, quem se preocupa com isso é o roteador. Então, o problema de rotear esse pacote, direcionar esse pacote, é do roteador de origem ao roteador de destino. Então, é uma característica, né, toda vez que a gente trabalha com o conceito de algoritmo de roteamento. Um detalhe importante é que a gente fala toda vez que a gente trabalha com o conceito dos algoritmos de roteamento, é claro que a visão que a gente está tendo aqui hoje, vocês não têm, porque quando vocês, por exemplo, quando a gente começar a falar sobre, quando vocês mexerem no Unpacked, Tracert lá, vocês não vão ter, pode ser até que tenha a visão de uma rede, mas, por exemplo, quando vocês estão numa rede real, vocês às vezes não conseguem visualizar essa rede por completo, né? Então, você não tem, às vezes, a visão macro da rede. Mas a ideia dela, toda vez que a gente fala de uma rede, é a visão de um grafo, né? Para formular esse problema, né, de roteamento. Então, eu tenho aqui os roteadores, eles estão numerados, né? U, V, W, X, Z, Y e X, cada um com uma letra ali representando, né, cada um deles, né? E a pergunta é, eu quero ir do roteador U, né, até o roteador Z. Então, a minha origem e o meu destino é esse. Então, qual que seria o menor caminho, o menor custo entre U e Z, né? Então, aqui é a ideia de que você fala assim, eu vou calculando assim, ó, lembrando que as arestas, né, são consideradas, as arestas são consideradas o custo, né, que, por exemplo, 5, 2, 3 é o custo de passagem por aqueles roteadores. Por exemplo, visivelmente aqui, por exemplo, 5, 5 dá 10, né, aqui 2 também dá 5, vai dar 10 também, até o destino, aqui 1 dá 4, então aqui, ó, você falou assim, o menor caminho é esse daqui, ó. O menor caminho é esse daqui, ó. Você pega e calcula, vai dar 1 mais 2 vai dar 4, né? Em vista do que eu estava conseguindo com 10 ali em cima. Esse cálculo, né, de verificar as possibilidades, é um exemplo de algoritmo de roteamento que a gente chama de algoritmo de roteamento centralizado, né? Por que centralizado? Você ficou ali pensando, somando, né, vendo as rotas possíveis e verificando qual seria a melhor opção. Então, você foi visualizando aquilo e verificou qual que seria a rota mais provável, né? Quais são todas as possibilidades, né? Então, de informação, e claro, um detalhe importante, vocês estão vendo que eu estou vendo toda a minha rede, eu visualizo toda a minha rede, então, uma coisa importante no algoritmo de roteamento é eu ter informações completas da minha rede, tá? Dito isso, nós temos dois tipos, né, de classificação para o algoritmo de roteamento, a gente chama ele de algoritmos globais, né, e centralizados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles mais para frente. Mas toda vez que a gente, voltando, assim, ainda retomando nesse conceito da abstração, né, do gráfico, custo, né, de enlace, você sempre vai ter o que a gente chama de grafo, né? Esse grafo, ele vai dar o nome de grafo G, onde ele tem o N, que vai ser os nós da sua rede, e o E, no caso, que vai ser as arestas, né? Então, eu tenho sempre essa característica
quando a gente está pensando no conceito de algoritmo de roteamento, quando a gente vê o grau. Então, você tem essa característica, né, que a possibilidade de aresta, que cada aresta vai ter, no caso, a conexão, né, então ele conecta aqui, faz a conexão com todos os nós possíveis da rede em si. E também, outro detalhe importante é que ele vai representar um enlace. Então, se aqui você tem, no caso, 3 placas de rede, esse Y, você tem aqui 3 enlaces possíveis. Então, a aresta também mostra os enlaces físicos entre os roteadores. Então, o Y, ele tem um enlace com W, o Y, ele tem com X, o Y, ele também tem um enlace com Z. Então, ele faz essas arestas. Por exemplo, qual que seria o caminho mais curto de U para W? Aqui, né, uma pegadinha em si. Você pode, no caso, ter... só um detalhe, só abrindo aqui. O conjunto dos roteadores, aí no caso, o N, né, seria os valores, né, de todos os roteadores, U, V, W, X, Y e Z, né, em si. Então, ele coloca aqui todos os roteadores. E o conjunto de dados, né? O que é o conjunto de dados de enlace? Por exemplo, aqui ele colocou de U, ele faz um acesso com V, então aqui ele vai ficar U e V. Aqui ele faz um acesso de U com X, então o E, ele mostra as arestas de conexão de U com X. De V, aí você vem aqui no V. O V, ele vai estar ligado com X e com W, e com o U também. Então, eu tenho aqui o V com W. Ele não fez o V com 1 porque você já representou ele aqui também. Né? Ele tem essa representatividade. O X, no caso, também, ele já tem já foi feito com 1, então ele tem o X com o V e o X com o Y, né? O X, com um W também aqui. Então, X com W, X com Y, e assim sucessivamente. Então, aqui você tem um conjunto de enlaces, quer dizer que aqui, entre um e outro, existe uma ligação, quer dizer, existe um enlace ali, físico entre eles. Aí, a pergunta, novamente, eu quero vir deste cara para... Eu vou fazer uma... aqui. Eu quero vir deste cara, né, no caso do U, eu quero vir para o W, né, então, qual que é o custo desse caminho? Então, vocês têm duas opções aqui nesse caso, né, onde eu tenho a opção dele eu vou para o V, né, e do V eu vou para o W. Então, qual que é a representatividade desse cara? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, o meu custo para chegar aqui vai ser 5. Aí, aqui, eu tenho uma conexão direta com ele, né? De U, ele vai para o W direto, onde eu tenho o meu custo de 5. Percebam aí que vocês, no caso aqui, deu 5, o mesmo valor. O caminho, o custo, né, desse caminho deu 5, mas existem outros caminhos, por exemplo, do U, eu posso ir para o X, que posso ir para o Y, que posso ir para o W. Então, do U, aqui, ó, para o X dá 1, para o X, para o Y também dá 1, e do Y para o W dá 1. O que vai somar, no caso aqui, 3, né? Vai ser o custo 3. Então, quer dizer que o custo de menor caminho não vai ser esses dois primeiros que deram o mesmo valor, mas sim, percebam que eu andei, porém o meu custo menor, de caminho menor, é esse percurso aqui, né? U, X, Y e W, né? E qual que seria um caminho mais curto, por exemplo, para o Z, né? Então, a gente
falou sobre o Z anteriormente, a gente fez. Mas e qual que seria um caminho mais curto? Aí vocês também iam fazer, né, esse cálculo para tentar imaginar qual que seria. Então, esse cálculo que você pensou novamente, conhecendo, claro, as informações completas ali da minha rede, é um exemplo do algoritmo de roteamento. Então, aqui nós temos que o algoritmo de enlace, né, ele tem os custos de enlace. Um detalhe importante, que toda vez que a gente fala dos custos, né, uma coisa que, custo de enlace direto, né, que vai conectar, por exemplo, A com B, nesse caso aqui eu falei U com X, U com V, desculpa, U com X, então você vai fazer esse custo. Por exemplo, aqui ele falou que o custo de enlace do W para o V, do W para o Z, desculpa, falei para o V, W para o Z, é 5, então aqui ele colocou 5. E o custo do U, no caso, para o Z, que está lá longe, ele coloca infinito, né? Então, por que ele coloca infinito? Porque ele não tem nenhum enlace direto. Porque para ele chegar no Z, ele vai ter que verificar qual a rota que ele vai fazer para chegar lá. Então, quando eu não tenho nenhum direto, né, igual mostrei aqui o W com o Z que você tem, então a gente fala que existem várias possibilidades, né? A ideia do custo geralmente é definido pelo operador, né? Por exemplo, ele pode ser ele pode ser relacionado à largura de banda, né? Principalmente, por exemplo, posso falar que a largura de banda de alguns desses links é melhor que outros, né? Então, eu posso definir qual o custo, né? Definido também pela largura de banda. E também outra coisa que a gente já falou anteriormente, ligada a congestionamento. Só que para falar sobre congestionamento, a gente precisa saber e conhecer aquela rede em si. Então, esse é uma preocupação toda vez que a gente fala do algoritmo de roteamento em si. Nós temos o algoritmo de roteamento global, né, e o algoritmo de roteamento descentralizado. O global, a ideia dele é de ter as informações, né, principalmente completas da tua rede, então você conhece aquela tua rede, calcula, principalmente para calcular o menor custo entre uma origem e um destino, entre um host de origem e um host de destino, entre um roteador de origem e um roteador de destino. Então, a ideia é usar esse conhecimento completo e global da rede e definir quais são os custos do enlace. Então, a ideia é sempre pegar o menor custo entre o origem e o destino, usando o conhecimento completo. Então, quando a gente fala do algoritmo global, ele tem que conhecer a rede inteira, principalmente antes de fazer o cálculo. Eles são considerados também, um algoritmo desse tipo, que a gente vai falar sobre ele, é o algoritmo de estado de enlace. Então, o algoritmo de estado de enlace tem que saber e conhecer todo o custo do enlace da rede, né? E nós temos o algoritmo de roteamento descentralizado, que não tem as informações completas da rede. Então, ele não tem aquela visão global da rede, aquela visão total da rede. O cálculo do caminho, do menor custo, é feito o que a gente chama de modo iterativo e distribuído, né? Então, ele verifica os vizinhos daquela rede ali, né? E tenta conversar e trocar informações com ele. O algoritmo que representa esse tipo de algoritmo de roteamento descentralizado é o algoritmo de vetor distância, que a gente também vai falar um pouquinho sobre ele, onde cada nó mantém um vetor que a gente chama de estimativa de custo do nó que está próximo dele. Então, ele tem essas tabelas e tem uma forma de fazer essas atualizações, né? Então, são os tipos de algoritmo de roteamento. O algoritmo RIP, né, utiliza esse tipo de ideia de algoritmo de vetor de distância, né? Lembrando que o vetor de distância é o mesmo vetor que vocês viram lá, né, na matemática, né, onde ele vai ter essas características, a gente vai falar mais sobre eles mais para frente. Então, outra forma, né, de classificar os algoritmos de roteamento também é a forma como quão rápido
as informações, as rotas têm que ser atualizadas. Então, o que a gente chama de roteamento estático, as rotas vão mudar muito devagar ao longo do tempo, muitas vezes com o resultado de o que a gente chama de intervenção humana. Então, a gente tem essa característica de ter intervenção humana com relação a esse conceito, né, onde eu tenho que as rotas, elas vão ser alteradas por um ser humano ali que vai atualizar. E nós temos também o roteamento dinâmico, que vai mudar à medida que o tráfego muda da tua rede, né? Por exemplo, se sua rede está muito sobrecarregada, ele vai escolher outros caminhos. Então, é o dinamismo do algoritmo de roteamento que vai tratar isso, né? Então, a mudar, à medida que eu tenho uma mudança, por exemplo, às vezes até na topologia da tua rede, ele vai entender isso que ele tem que alterar. Uma outra forma, né, também, é o que a gente chama de algoritmo sensível à carga. Ele verifica, no caso, o alto custo, por exemplo, do enlace, por exemplo, de um enlace muito congestionado. E ele verifica com relação a isso, ele tende a escolher rotas que não vão tentar, vão evitar esse enlace que está congestionado. Então, ele verifica, ó, tenho 3 enlaces ali, um está mais congestionado, então eu evito ele. Então, esses são os que a gente chama de algoritmo sensível à carga, né? Cada um vai ter uma particularidade, uma problemática ali, que a gente sempre tem que tomar conta. Como que seria essa classificação do algoritmo de roteamento? Eu tenho o conceito de algoritmo, que eles, no caso, ele vai ser o algoritmo global, né? Então, eu tenho um algoritmo mais, onde eu tenho que ele conhece toda a topologia da rede, né? E tem todas as informações de custo também do enlace ali, e que eles são chamados de, esse tipo de algoritmos globais, de estado do enlace. Então, ele tem essa característica, né, de estado de enlace. Se eu tenho uma informação, né, no caso, descentralizada, quer dizer, eu não tenho uma informação total da minha rede, só tenho pequenos pedaços da informação ali. Então, ele faz a interatividade para calcular a troca de informações com os vizinhos. Então, o roteador geralmente conhece o custo dos vizinhos, né, que estão conectados diretamente a ele. Ele, no caso, ele vai falar assim, algoritmo, um dos algoritmos que trabalham com isso é o vetor de distância, que se preocupa sempre com quem ele está ligado, conectado ali para fazer cálculos daquela informação. Então, vocês têm, se eu tenho muita informação, é global, se eu tenho pouca informação, ele é descentralizado. E outra pergunta que ele faz é quão rápido as rotas mudam. Então, aí eu tenho o conceito de estático, ela muda pouco, né? Se ela muda pouco, eu tenho uma rota estática, então eu tenho que elas vão mudar muito devagarzinho, né? Muito lentamente. E eu tenho a rota dinâmica, quer dizer, elas mudam muito rapidamente, então eu preciso fazer atualizações periódicas, principalmente quando a gente tem o custo de cada link que vai ser alterado. Então, são características, principalmente toda vez que a gente trabalha com o conceito do algoritmo de roteamento em si. Então, ela tem essa característica, é global, descentralizada, é estático ou dinâmico. Então, vocês vão ver que os principais que a gente vai falar hoje sobre, no caso, o estado de enlace e o vetor de distância, né? Aqui nós temos o primeiro algoritmo, né, o famoso algoritmo de estado de enlace, né, ele também é conhecido de Dijkstra, né, que é o cara que fez, né, esse algoritmo, né, ele tem essa característica de ser centralizado, né, porque é um conhecimento geral sobre a topologia da rede, eu conheço todos os custos do enlace,
todos os nós conhecem o custo, eu conheço todos os nós da rede, e ele transmite, né, por que a gente chama de fusão, né, broadcast do estado de enlace. Então, todos os nós vão sempre ter a mesma informação. Então, ele calcula os caminhos de menor custo de um nó, de origem, para outros nós, e vai fornecer o que a gente chama de tabela de encaminhamento para esse nó. Então, ele atualiza essas tabelas de encaminhamento para o nó saber para onde ele repassa a informação de forma mais rápida, né? Então, ele calcula, faz os cálculos dele e fornece essa tabela de encaminhamento para cada roteador. Ele é interativo principalmente porque após um determinado número de iterações, ele vai saber quem que é o menor custo para aquele destino que ele quer. Então, há uma característica dessa interatividade do estado de enlace, ou também um detalhe que a gente chama desse algoritmo, o algoritmo Link State, né, LS também. Então, uma característica toda vez que a gente fala, que a gente trabalha o algoritmo de estado de enlace, ele também é conhecido como LS, né, que vem de Link State, né, estado do link, né, ou estado do enlace, né, então ele verifica sempre o estado do enlace. Ele tem a característica onde C vai ser o custo, né, onde C vai ser o custo da... C vai ser o custo do link, né, direto daquele nó que ele está ligado, né, então ele fala do custo entre do nó X para o nó Y, né, e outro detalhe, ele vai ser sempre igual ao infinito, né, no caso ele faz esse reconhecimento, quer dizer que ele não tem vizinhos diretos, então ele faz essa representatividade. Toda vez que você vê isso, quer dizer que ele não é vizinho, não tem conhecimento daquela rota em si. O DV, no caso, é a estimativa, no caso, atual daquele custo, de menor custo entre uma origem a um destino V, por exemplo. O nó anterior, ele é calculado vizinho de V, né, em si, ao longo do caminho, tem aquele custo em si. E N também é o conjunto de nós do caminho de menor custo, é definido, é conhecido, né? Então, aquele mesmo N que a gente trabalhou lá, você vai montar, né, quais são os caminhos de menor custo, e você vai montar ele e colocar todas essas informações nessa característica. O que o algoritmo faz? O algoritmo do estado de enlace, de Dijkstra, ele faz o cálculo, né, em si. Ele faz o cálculo onde ele faz uma inicialização, né? Ele calcula um caminho de menor custo de U, né? Quer dizer, daquele nó para todos os outros nós. Então, ele foca no U e fala assim, quais são os nós que estão adjacentes próximos a mim e o custo dele. Então, ele cria esse conjunto. E ele faz o seguinte, para todos os nós de V, né, que eu tenho ali, se V for um vizinho de U, então, o que ele faz? Ele adiciona lá naquele vetor para mostrar que ele tem um conhecimento de um caminho direto para aqueles vizinhos, e o custo. A ideia dele, que não pode ser o custo mínimo, então você pode geralmente pegar um custo onde ele passa por mais nós ali da tua rede, então ele vai falar, então vai definir, né, esse valor, de qual que é o valor do U até chegar ao V e o custo disso, e ele fala, se não for, ele adiciona, né, o valor de que não existe essa como se diz, esse link, né, de ligação, esse nó de enlace entre os dois. Então, uma característica que o protocolo, né, que o algoritmo de roteamento faz, e outro detalhe também, que ele faz o loop, né, então, até ele achar todos os nós daquele conjunto N, ele vai encontrar, né, pegar todos os valores daquele nó,
e vai adicionando. Então, enquanto ele encontrar o W que não tem lá naquele conjunto que ele está definindo, e também que ele é o mínimo. Então, ele vai adicionando, fazendo aquele conjunto de rotas, né, que ele pode ter ali, e vai atualizar. Um detalhe importante, quando ele atualiza, aí que ele vai fazer de pegar para cada vizinho, né, no caso, e não naquele conjunto em si, ele pega aquele cálculo que ele fez e pega o menor. O novo custo, no caso, é o velho custo de prover ou custo de menor caminho. Então, a ideia é que você vai ter vai ter um conjunto ali naquele N. Então, ele se preocupa não de ver o conjunto inteiro, porque o que importa no loteamento de estado de enlace, percebam que ele quer saber quem é o meu vizinho para ele verificar qual que é, no caso, né, o enlace que é menor. Então, ele verifica não o conjunto em si da rota, mas ele verifica os meus vizinhos. Então, o custo do meu vizinho é o principal. Aqui o próprio algoritmo, tá, de enlace, do estado de enlace. Nesse caso aqui é só estático mesmo, só para mostrar sem muita informação. Aí nós temos a execução do algoritmo. Um detalhe importante, tá, que a gente trabalha, né, toda vez que a gente fala desse algoritmo, do Dijkstra, né, um exemplo dele, né, cada linha vai fornecer o valor das variáveis a cada iteração que ela tiver, a cada passo que ela tiver, né? Então, o que acontece nesse primeiro passo, no passo zero aqui, né? Então, aqui ele tá falando assim, ó, o passo zero, então, para todo A, se A for adjacente, então ele adiciona ali na tabela. Então, cada linha vai fornecer esses valores das variáveis a cada iteração. Então, cada linha dessa é um passo, é uma interação, uma etapa, né, em si, onde eu tenho o caminho de menor custo mais conhecido entre eles, né? Então, a inicialização, ele vai falar assim, encontre um A que não está naquele valor e adicionar ele. Então, eu tenho, no caso, eu vou falar assim, eu quero chegar, né, no caso, eu vou avaliar os meus vizinhos, né? Se vocês repararem aqui, eu tenho, no caso, os custos, né, mais conhecidos. Eu quero do U, né? Ele vai conhecer, no caso, o V, né? Vai conhecer o W, que está aqui ligado nele, o V, o W e o X. Então, são três que estão diretamente ligados ao aquele, ele adiciona o N ali dentro do conjunto em si, dos nós, né? Então, ele vai falar assim, tá, qual que é a distância para esse nó V, né? Então, ele vai falar assim, ó, ele fala aqui, ó, 2, né? Para ele ir para cá. Então, ele adiciona o 2 ali na tabela. Aí ele fala assim, qual que é para ir para o W? É 5. Então, aqui, ó, ele pega aqui o 5 e adiciona. Qual que é para ir para o X? É 1. Então, aí ó, um detalhe importante. O Y, ele não tem contato, e o Z também, ele não tem nenhum link direto para ele. Então, o que acontece? Você coloca lá aquele símbolo para adicionar. Passei a primeira etapa, né? Então, a etapa 0, verifiquei quem são os meus vizinhos, adicionei os valores, só que na próxima etapa, o que acontece? Quem é o menor daqui? Aí ele vem aqui e fala assim, quem que é o mínimo daquilo? Então, o mínimo, 2, 5 e 1, é lógico que vai ser o X. Então, ele vem aqui, adiciona naquele conjunto o X. Então, a minha rota, né, no caso, vai do U para o X, que é a menor, né? Ele vai adiciona o X aqui e faz a atualização, né? A etapa 1, no caso, um detalhe importante também que essa etapa faz é verificar quais nós que ainda não foram adicionados, né? Então, ele pega a menor, né, o X, que é o custo,
né, que é, ele fala, ó, esse aqui é o menor custo, ele mostra, né, mostrou aqui, qual que é o menor custo, e vai fazer novamente, né, ele adiciona, no caso, faz, né, as novas ligações, né, então ele verifica, por exemplo, que o X não foi, que o X é adicionado, e eu atualizo para todos os nós falando quem que é o próximo. Percebam que aqui nesse caso, aqui ele atualizou, quer dizer que ele já tem um link de ligação, né, ele faz, aí ele fala assim, ó, novamente, pus na tabela quem que é o menor, né? Um detalhe importante que aqui deu 2 e aqui deu 2. De forma arbitrária, né, sem nem muita escolha, ele escolheu o Y, tá? Quando dá empate, ele escolhe de maneira arbitrária, né, apesar dos valores serem próximos. Então, ele fala assim, ó, a próxima rota, né, no caso, se eu estou aqui agora no X, né, ele fez o cálculo, né, de valores, de possibilidades de 2, 3 e 1, né, no caso, e ele falou que a menor rota, né, no caso, é o de 2. Então, ele vem aqui e fala, ó, é o Y que vai ser o próximo a ser adicionado. E assim por diante, ele vai fazendo, né, no caso, ele adiciona o X, você vai fazendo as possibilidades, né, e vai adicionando aqui no vetor de distância, né, em si, e ele vai criando, né, aqui ele vai criando e adicionando, fala assim, ó, quem que é o menor dessa linha, né, sempre fazendo esse aqui, que é o mínimo do que ele está calculando. Então, o menor de entre 2 e 3 é o 2, então o V ganhou, o V entra aqui na listagem. E ele vai fazendo isso, né, até terminar, né, no caso, e conseguir fazer a rota total, né, no caso do U, né, até chegar ao meu destino em si. Então, ele fala assim, qual que é o melhor caminho, né, então ele definiu que o melhor caminho, né, no caso, no caso, ele faz toda a forma, né, ele faz aqui, ele vem aqui, o X, né, no caso, o Y e o V, no caso, que seria o melhor caminho que ele vai estar fazer a atualização. Um detalhe, né, que os nós remanescentes, os nós que não foram do negócio, também tem que ser adicionados para eles não se perderem também, né, então ele vai e adiciona os nós, né, que ficaram para trás. Claro, também sempre fazer no mínimo, se você olhar 3 e 4, ele adiciona o W, e assim sucessivamente, tá? Então, ele vai adicionando e comparando, fazendo a verificação e adicionando ali na minha rota, né? Até adicionar todos, ó, percebam que aqui no final, todo mundo tá no meu conjunto de custo ali, de rotas, de arestas que eu vou ter ali para fazer a ligação entre os enlaces, tá? A árvore resultante, por exemplo, desse algoritmo, né, de menor custo, né, onde você tem, no caso, para cada nó, você tem um predecessor, né, qual que é o caminho de menor custo, então você tem uma origem e um destino, onde você pega aquela árvore inteira e você fala qual que é a árvore resultante, né, então, cada combinação dele, ele vai ter o que a gente chama de menor custo, então ele pega ali daquele algoritmo total, ele verifica qual que é o melhor, principalmente para fazer o cálculo. Então, aqui ele falou que a árvore de caminho de menor custo resultante de U, né, seriam essas opções aqui. Então, ele deixa essa característica principalmente para mostrar. Então, aqui, se a tabela de encaminhamento e repasse, ela vai ser atualizada lá em U, né, então aqui o U, né, ele fala assim, se o destino dele de U for para V, né, o destino é V, então é o caminho mais curto. Se o destino, no caso, é X, né, então aqui, então é de U vai para X, então ele mostra aqui o caminho. Se eu quero ir para Y, né, se eu quero ir para Y, o meu destino continua sendo X, porque eu tenho que passar por esse cara. Se é W, ele continua sendo que a tabela de repasse continua sendo X, porque eu tenho que passar por ele
para chegar, por exemplo, lá no W. E se for o próprio X, no caso, continua sendo o X, né? Então, ele tem essa característica, né? E faz, né, no caso, os valores, né, de distância, né, nesse caso aqui, do U para o valores, né, aqui a gente só está mostrando o valor da tabela resultante, mas, por exemplo, você poderia falar qual que seria o valor aqui, nesse caso aqui, ele escolheu, aqui é o 2, né, que está aqui em vermelho, né, mas aqui é 1, e aqui é 1, e aqui, no caso, é 1, e aqui é 2. Percebam o que ele fez. Ele atualizou, se vocês notarem, ele sempre ficou com os valores mais abaixo, né? Então, aqui, por exemplo, qual que é o menor custo de eu chegar do U, de eu chegar no Z? Então, 1, 2, com 2 dá 4, então aqui, nesse caso aqui, ele vai conseguir chegar com 4, com um custo de 4. E qual, para mim chegar no W aqui? 1, 1, que dá 3, né? Então, aqui eu tenho essa característica de ter, no caso, 3. Para chegar no V, então ele vai sempre verificando e é essa árvore que vai ser resultante toda vez que a gente tem o algoritmo do Dijkstras, né? Que é o algoritmo para a camada de enlace, né? Então, é uma característica, tá, do algoritmo de roteamento de enlace, né, ele tem essa característica, né, em si, né, ele tem a discussão dele, principalmente quando a gente fala, é que ele tem um número de interação, percebam que ele interage muito com todos os nós, né, então, quantos mais nós eu tiver na minha rede, mais interação ele tem, a complexidade dele vai ser, no caso, de O n elevado a 2, né? Então, quanto mais comparações eu tiver, mais problemáticas eu tenho. A implementação mais eficiente, né, possível é usar o nlog e também usar o conceito de pilha também, uma forma de resolver essa problemática dele, né? A complexidade dessa troca de mensagem, então você transmite todas as informações do estado de enlace para outros roteadores, é uma preocupação, principalmente, e o algoritmo que a gente chama de transmissão eficiente, né, principalmente porque ele tem que disseminar essa mensagem de transmissão da origem. Então, cada mensagem do roteador vai atravessar todo o enlace e a complexidade geral dessa mensagem também é preocupante. Então, há uma característica, né, do algoritmo de Dijkstra, né, e é uma preocupação em si que a gente tem sobre ele. A gente vai parar aqui, na próxima aula a gente fala do próximo algoritmo de roteamento.